para você que acompanha a programação do canal 11 da NET, está começando o Embaixada Brasil, seu programa de política aqui na TV Polo. Você pode acompanhar esse programa e outros lá nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, procura por lá. E também o site da TV Polo tem a programação da TV, www.tvpolo.org.br. Hoje o nosso convidado é Adalberto Ferreira. Atualmente ele é secretário de Finanças do município do Guarujá, trabalhou aqui na prefeitura da cidade, é servidor aposentado aqui da cidade, trabalhou durante 37 anos. Seja muito bem-vindo, Adalberto. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, Tiago, Valentim. É um grande prazer estar aqui nesse programa, Embaixada Brasil. Vamos conversar aí sobre grandes problemas e com muita esperança no futuro aqui da nossa cidade de Cubatão. Maravilha! Meu lado direito, meu amigo Luiz Fernando Valentim Cardoso. Boa noite, Luiz. Boa noite, Thiago. Um prazer mais uma vez dividir a mesa com você, num novo estilo aí, no bigodinho. E receber o Adalberto, que eu já conheço já há algum tempo. Tivemos a oportunidade de fazer alguns trabalhos juntos. E é um prazer dividir a mesa com você também, Adalberto. Muito obrigado. Perfeito, pessoal. Rápido comercial e o Embaixada Brasil volta já. Estamos de volta com a Embaixada Brasil. Vamos dar início ao primeiro bloco aqui do nosso programa. Hoje o nosso convidado é Adalberto Ferreira, ele é secretário de Finanças do município do Guarujá, mas também trabalhou aqui na prefeitura de Cubatão durante 37 anos. Eu vou falar um pouco do currículo, pode me corrigir se eu vai errar alguma coisa, tá? São 37 anos de serviço aqui na cidade de Cubatão. Foi secretário de Planejamento durante 4 gestões, certo? Foi superintendente também da Caixa de Previdência aqui da cidade, é isso? Sim, por 2 oportunidades. Está afiliado ao Podemos, do Álvaro Dias? Sim, exatamente. Hoje, inclusive, nós estivemos na Câmara Municipal de São Paulo com o presidente estadual, Mário Covas Neto, e tivemos a oportunidade de cristalizar a nossa presença no Podemos, aí participando desse processo que se avizinha no próximo ano. Bacana. O senhor também foi diretor do DAD. Eu queria que você explicasse para o telespectador o que é o DAD. Sim, após a minha aposentadoria, eu fui convidado a participar do DAD. O DAD é um departamento da Secretaria Estadual de Turismo e é o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Instâncias. É um importante instrumento existente exclusivamente no estado de São Paulo que fomenta o desenvolvimento nas instâncias. Nós tivemos a oportunidade durante mais de um ano de participar dos trabalhos lá do DAD e nesse interregno nós aprovamos e conseguimos estabelecer os critérios para a aprovação dos MITs. E Cubatão hoje é município de interesse turístico, portanto recebe verba exclusivamente para ser gasto com equipamentos de turismo, graças, por exemplo, à observação de que as praias fluviais, e Cubatão tem uma importante praia fluvial, que é a praia do Perequê, tem a sua balneabilidade durante 100% do período do ano. Diferentemente do que acontece nas praias. Diferente do que acontece nos outros. Isso, e também as áreas de preservação. Tanto as áreas de preservação como as praias, sejam elas fluviais ou sejam praias marítimas, elas têm um importante peso na determinação das cidades de interesse turístico. E Cubatão hoje é município de interesse turístico, recebe verba, e isso foi um trabalho que a gente fez. Adalberto, e como explorar dentro um pouquinho mais essa relação do turismo aqui na cidade de Cubatão? Porque Cubatão, queira ou não, as pessoas que vêm principalmente da capital só passam por Cubatão e mais nada. Como explorar esse tipo de coisa aqui na cidade? Na verdade, a cidade de Cubatão tem um potencial muito grande em várias áreas, não só no turismo. Acontece que ainda aquele estigma de ter sido a cidade mais poluída, isso aí é muito forte e tem que ser feito um grande trabalho para mudar essa ideia que algumas pessoas têm. Nós temos aqui algumas ocorrências físicas, principalmente na encosta da Serra do Mar, que não tem par em nenhum outro município. Eu costumo dizer que nós temos aqui os abismos do paraíso.
E aí nós temos cachoeiras, nós temos trilhas, nós temos muita coisa para ser explorada. Agora isso precisa ser visto de uma maneira diferente, né? Precisa encarar o potencial da cidade de uma outra maneira e transformar esse potencial em realidade, que é o que a gente tem feito, que a gente trabalhou com 70 municípios, agora tem mais 140 que são municípios de interesse turístico que também estão sendo trabalhados, mas a gente tem conhecimento de estratégias, de políticas e de investimento que podem ser aplicados aqui e transformar Cubatão de verdade num ponto de atração turística importante no estado de São Paulo, que é hoje o maior destino turístico do Brasil e da América do Sul. Adalberto, primeiramente, um prazer estar com você. Obrigado. E no começo da sua resposta à pergunta do Tiago, teve duas palavras que me chamaram muito a atenção quando você disse que esteve com o presidente estadual do Podemos, o Bruno Covas Neto. A primeira palavra que você falou foi cristalização. Quando se cristaliza alguma coisa, porque algo está se solidificando e se torna concreto, né? E você falou também de projetos 2020. Eu tentei aqui, dentro dos parâmetros, eu entendi uma certa colocação. Visita ao presidente estadual, cristalização de compromisso, ano 2020. Você é candidato pelo Podemos a Cubatão ano que vem? Sim, eu estou me oferecendo como pré-candidato, né? Mas hoje eu tive a feliz oportunidade de ver o presidente estadual do partido confirmando a disposição do partido de nos lançar como candidato em 2020. Eu acho que esse é um momento muito especial para Cubatão. Acho que Cubatão não pode mais errar, porque nós estamos num momento crucial, num momento de retomada econômica, e nós precisamos ter uma diretriz, uma filosofia de governo diferente. Eu tive a oportunidade de sair daqui de Cubatão, de aprender em 70 outras cidades do estado de São Paulo. Nós estamos no estado mais privilegiado do Brasil. Não existe cidade com potencial de crescimento e desenvolvimento igual Cubatão. No Guarujá estou aprendendo mais ainda. Por quê? Porque o Guarujá tem a mesma receita de Cubatão e muito mais do que o dobro da população. E uma área de assentamento irregular maior do que Cubatão que se intermedia, que se mistura à área organizada. E nós estamos fazendo muita diferença no município do Guarujá. Adalberto. Então, em Cubatão é possível modificar, não é mais plausível que a direção do município, que o principal representante do município venha a público dizer o município está falido, o município acabou. Isso não existe. O município tem que se apropriar das suas potencialidades e reverter o momento negativo. Se o principal gestor da cidade diz que o município está falido, depois ele se espanta que os comerciantes estão indo embora. O que é que a municipalidade está fazendo para fazer com que os comerciantes fiquem, para retomar o desenvolvimento no município? Não está fazendo nada. Então eu sou oposição à gestão que está aí, me ofereço como pré-candidato na eleição a prefeito em 2020, porque acredito nessa cidade, diferentemente da gestão que está aí. Eu não acho que essa cidade está falida. Ela está num momento de dificuldade, onde os recursos não estão diminuindo. É só verificar os registros de ICMS e de royalty, nós vamos ver que eles são crescentes, são significativos e são dos maiores proporcionalmente à população existente do país. Não é possível a gente ter notícias como essa que nós tivemos nesse fim de semana, de um equipamento público que foi assaltado 8 vezes já neste ano. Isso é muito mais. Da Escola Amazonas, é isso? Estou falando da Escola Amazonas. Isso é muito mais do que simplesmente um acontecimento esporádico. Isso é um reconhecimento de que que as autoridades, elas não são, que não existe autoridade na cidade, que não existe pulso na cidade. Não é possível uma coisa dessa. Nenhum dirigente pode engolir uma situação como essa e achar que ela é normal, não tomar nenhuma providência. Perfeito. Eu vou ter que interrompê-lo, porque a gente vai ter que fazer um intervalo. Mas antes de ir para o intervalo, eu vou ter que falar do meu amigo Chico Dias, o Salão do Chico Dias. Hoje me proporcionou esse bigode diferente. Enfim, você gostou? Estiloso. Ficou estiloso? Gostou? Pois é.
Salão do Chico Dias, vai lá bater um papo com o Chico, uma conversa super agradável. Tem o filho dele, o sobrinho dele lá. O pessoal faz um corte de cabelo bem bacana. Hoje também deu um trato aqui no Valentim, fez a barba, fez o cavanhaque. Não, o cavanhaque arrancou, né? Enfim, passa lá no Salão do Chico Dias, fica ali na Pedro José Cardoso, junto à Rua Orlando Curti, aqui no centro de Cubatão. Procure o pessoal do Salão do Chico Dias e ó, vai ficar da hora. Rápido intervalo e o Embaixada Brasil volta já. ABS Imóveis. Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. ABS Imóveis. ABS Imóveis. Estamos de volta com o segundo bloco da Embaixada Brasil e antes de dar prosseguimento à conversa aqui com o Adalberto, eu vou ter que falar dos meus amigos lá do Empório Lisboa. Pois é, o Empório Lisboa está ali na Galeria 9 de Abril, pertinho do Paço Municipal. Quer ficar estiloso, bacana, ficar com terno, uma gravata, ó, diferente aqui, esse marrom aqui. Meu, procura o pessoal lá do Empório Lisboa, Galeria 9 de Abril, aqui no centro de Cubatão. Ó o Valentim hoje aí com uma gravata azul bebê, é isso? É azul bebê? Em homenagem à minha filha. Tá certo, tá aí. Empório Lisboa, Galeria 9 de Abril, aqui no centro de Cubatão. Adalberto, vamos dar prosseguimento a esse segundo bloco. A gente terminou o primeiro bloco falando de alguns problemas que a cidade enfrenta e como enfrentar esses problemas. O senhor que já foi servidor aqui na cidade, como resolver o problema do servidor aqui na cidade? Porque o prefeito Ademário entrou e fez o tal do pacote das maldades e até hoje o pessoal comenta muito disso. Como reverter ou como melhorar essa situação para o servidor da Prefeitura de Cubatão? Bom, eu sou servidor aposentado, trabalhei 37 anos na Prefeitura e acompanhei aí nesses últimos tempos as agruras que os servidores passaram e impressionante, inclusive, o tempo que se demorou para encontrar uma solução, pelo menos a que foi proposta aí pelo prefeito, e que no fim não atendeu a todos. É uma questão bastante complicada, porque envolve uma análise e um entendimento do que seja o direito adquirido. Alguns outros prefeitos passaram pelo mesmo problema, porque é uma determinação judicial, resultado de um processo que chegou ao Tribunal de Justiça e que impôs a sua efetivação, mas esses outros prefeitos conseguiram reverter o efeito maléfico da aplicação dessa ação com uma reforma e que garantiu a continuidade da condição de estabilidade econômica daqueles servidores. Nenhum dos servidores que foram prejudicados chegaram aonde chegaram sem o seu merecimento. Então, assim, é possível resolver isso. Eu não conheço nenhum prefeito que esteja bem sem que haja uma comunhão de objetivos com o servidor público. O servidor público precisa ser valorizado. É muito fácil jogar nas costas do servidor público a culpa por problemas que a comunidade tem que enfrentar e que, na verdade, são resultado de má gestão. Nem sempre, na maioria das vezes, o servidor não consegue exercer a sua função da maneira que gostaria de exercer em função das dificuldades que são resultados de má gestão. Eu entendo que esse momento é um momento importante. Analiso as pessoas que estão se oferecendo também como pré-candidatos, tenho o meu respeito pessoal por cada um deles, mas acho que nós estamos num momento de reflexão em que a análise do perfil de cada um dos candidatos deve levar em consideração experiência, conhecimento, poder de relacionamento com as várias esferas e conhecimento da máquina. Então, analisem que todos os eleitores, todos os meus amigos aqui de Cubatão, todos os moradores, analisem e vejam a cidade de Cubatão em comparação às demais cidades da própria região, que tipo de evolução, de melhoria, de qualidade do seu perfil urbano adquiriu nesses últimos anos. Adalberto, você foi por 4 vezes secretário de uma pasta importante, como é a pasta de planejamento, requer muito poder de visão e organização. E como um ex-servidor, um servidor aposentado, né, digamos assim, esse é o termo correto, servidor aposentado, você engloba uma esfera muito limitada, onde eu colocaria você, Arlindo Fagundes, Pedro Delbrando
E até o próprio vice-prefeito Pedro de Sá, que também tem um longo período com gestões, assumiu secretarias. Esse conhecimento técnico, ele é essencial hoje? Você se considera preparado por conhecer tão bem a máquina como poucos? Eu me considero preparado. Eu acho que o momento da minha vida profissional pede que eu me ofereça como pré-candidato a prefeito aqui em Cubatão, que vejo aqui uma condição de transformação, principalmente uma condição de transformação urbana muito importante e um potencial inigualável quando nós comparamos as outras cidades. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Nós temos a nossa principal cidade, a nossa principal avenida, a Avenida 9 de Abril, a parte de comércio forte, em 4, 5 quarteirões. É um trecho pequeno de uma avenida que tem praticamente no seu trecho, nesse trecho que eu citei, 8 metros de calçada. 8 metros de calçada. Nenhuma outra cidade aqui tem uma avenida com 8 metros de calçada disponível. Então, é um espaço onde é possível promover transformações urbanas importantes, melhorando a qualidade física do nosso urbano, da edificação, do que é oferecido para o munícipe, de proteção para a chuva, de condições para que o comércio trabalhe de forma diferenciada. Essa é a principal reivindicação da população, do comerciante e do munícipe. A gente escuta falar que Cubatão, comparado às demais cidades da região, está urbanisticamente atrasada há cerca até de 10 anos. Questão de infraestrutura e de investimento também. Como acoplar, como colocar o Cubatão dentro e até, quem sabe, além do seu Eu posso até inserir uma pergunta, como corrigir também os problemas, porque hoje o calçamento da 9 de Abril é um desastroso, é um desastre. O calçamento que você está falando é do passeio público. Exato. Eu estava vindo aqui agora e vendo aí a última intervenção que foi feita no passeio público, que são remendos feitos com cimento e depois pintados ou adicionado o famoso pó xadrez. É uma intervenção que vai evitar que as pessoas caiam, né? Mas, na verdade, o que a população exige, merece, é muito mais do que isso. Acho que o povo de Cubatão tem que parar de se acostumar muito mais a remendos. A remendos. Merecemos mais. A remendos. Agora, o que eu acho? Assim, mesmo considerando que fosse completamente verdade, isso de que acabou os recursos, Cubatão não tem recursos, ok. Então, como é que uma cidade faz para ir atrás de outros recursos? Porque se nós não temos recursos próprios, nós temos que ir atrás de outros recursos. Uma das principais providências é ficar em dia com o chamado CALC, que é o Cadastro Único, né? E com o CADIM, que é o Cadastro de Inadimplência. Se o município não tem a formalização de atendimento a essas exigências em ordem, ele não pode nem apresentar projeto. Então, o CALC são 8 itens com vários subitens, resultando em 64 documentos que são exigidos e que devem estar completamente atendidos. A última vez que eu olhei Cubatão tinha deficiência em 8 itens. No próximo bloco, acho que o Thiago está tentando interromper. Vamos falar como se fosse o Serasa. Perfeito. Para a pessoa Exatamente física. Isso. Perfeito. Eu vou ter que interrompê-lo, mas daqui a pouco a gente vai retomar essa conversa. Mas antes de ir para o intervalo, eu vou ter que falar do meu amigo Chico Dias, Salão do Chico Dias. Pessoal, vou aproveitar e falar de novo do meu bigode, que o pessoal vive comentando, passei pela avenida, o pessoal, que bigode é esse? Bigode dos anos 30. Quer dar uma radicalizada no visual? Procura o Chico Dias, vai lá, dá um corte no cabelo, coloca o papo em dia. Tô certo, senhor Valentim? Bigodinho de ator de novela das 6, aquela que a vovozinha assiste, né? É isso aí. Abre intervalo, Embaixada Brasil volta já.
De volta com a Embaixada Brasil, mas antes de dar início a esse último bloco, eu tenho que falar dos meus amigos lá do Empório Lisboa. Quer ficar nestica bacana, bonito, com terno bacana, gravata, uma camisa bacana, bem legal? Passa lá no Empório Lisboa. Passa lá que, ó, além de uma conversa legal, os meninos conhecem de estilo, rapaz. Então, procure os meninos lá do Empório Lisboa, na Galeria 9 de Abril, pertinho do Paço Municipal da cidade. Procura lá, tá ok? Adalberto, vamos para esse último bloco e eu gostaria de saber o porquê de se oferecer para a cidade de Cubatão. O senhor agora é um pré-candidato, você falou agora para a gente. Por que o senhor quer comandar essa cidade? Bem, eu acho que nós estamos num momento importante, um momento difícil, um momento onde Cubatão não pode mais errar. Nós temos que ter uma administração diferenciada para retomar o caminho do desenvolvimento e promover transformação. Eu tenho uma experiência de vida aqui nessa cidade de 37 anos. Eu não cheguei aqui em Cubatão ontem, 37 anos trabalhando no planejamento. Assim, cada projeto meu é como se fosse um filho. Cada escola que a gente projetou, cada unidade básica de saúde, cada intervenção é como se fosse um filho. E dói quando a gente passa e vê um filho que está mal cuidado. Então, tanto quanto todos os pais, todos os cidadãos que são pais têm apreensão com relação ao futuro dos seus filhos, eu tenho apreensão com relação ao futuro da cidade onde estão os meus filhos. E eu pude participar de várias administrações com vários partidos, de filosofia diferente, de conotações, de comportamento completamente diversas. E nesse meu caminhar, eu conheci pessoas. Eu acho que a gente tem como solucionar os problemas de Cubatão a partir da participação dessas pessoas. Sem que a gente olhe camisas, partidos, bandeiras, que a gente conte com as pessoas, com o potencial que elas têm, com o que elas podem trazer de contribuição, com o seu carinho e com a sua dedicação para com Cubatão. Eu sou daquelas pessoas que no verão sabe que quando tem um redemoinho é porque o vento vai mudar, e quando caírem os primeiros pingos das chuvas aqui em Cubatão, a gente sente, graças a Deus, pela proximidade que tem da Serra do Mar, aquele cheirinho de terra molhada que só Cubatão tem. Qual seria a sua primeira atitude? Não vamos dizer nem financeiramente, nem questão de emprego, nada. Olhando para a cidade, sim. Essa cidade precisa de renovação urbana. Por quê? Porque com a renovação urbana nós vamos trazer mais qualidade de vida e também nós temos que fazer um processo de reaproximação da indústria. Não é mais possível permanecer essa dicotomia entre o que acontece na área industrial e o que acontece aqui. O futuro de Cubatão está na área industrial, o tesouro de Cubatão é a área industrial. Isto não é uma coisa negativa, muito pelo contrário. Isso é o que Cubatão tem de mais positivo. O que acontece lá na área industrial. Adalberto, mas para isso não tem que mudar o plano diretor da cidade? A proposta de plano diretor da cidade já deveria ter sido mudada. A legislação exigia um prazo que não foi cumprido. Foi feito um trabalho junto à comunidade, com a consultoria, assessoria especializada. Esse trabalho foi aprovado em audiências públicas por toda a comunidade e infelizmente isso não se realizou. Não adianta fazer alterações pontuais, talvez a gente tenha que fazer isso de novo. Existe um documento que foi considerado como documento referência de planejamento que não está sendo respeitado, que é a Agenda 21 de Cubatão. Um documento que foi feito com a participação de todos os trabalhadores, de toda a comunidade. Aliás, eu acho que foi até um documento perdido, né? Já estamos há 2 anos. Nossa. Olha, ele não é perdido porque ele continua sendo uma referência. Eu fui coordenador do item administração pública. Quem tiver ainda esse documento, é um documento referencial. Quem não tiver, procura no Novo Milênio, na internet, que está lá o documento para que qualquer um possa ver. Site Novo Milênio, né? Veja o que está escrito lá. Tinha um ditame que era o seguinte: o que você quer para Cubatão em 2020? Uma coisa assim. E por que passou-se o tempo e não chegamos na cidade que queríamos? Porque saíram fora daquelas diretrizes. Quando se pega uma área de parque que está configurado nesse documento, que as áreas de parque devem permanecer como parque e serem equipadas adequadamente para servir a população, e se utiliza essas áreas de parque para outras coisas, já está se fugindo daquela diretriz.
Esse documento, lá na parte da administração pública, tem assim, tinham duas imagens. Se não fizesse nada, de como que ficaria Cubatão, e se fizessem aquelas modificações, como estaríamos aí no ano que vem. Vejam a situação que está Cubatão hoje e leiam o que está escrito lá, se permanecêssemos na inércia, coisa que nós não avançamos. Então, o quadro que se apresenta naquele momento é o quadro que nós estamos vivendo hoje. Graças a Deus existe um potencial de crescimento que nenhuma outra cidade tem em Cubatão e que nós podemos retomar o processo de desenvolvimento, vencer a inércia e avançar. Adalberto, um dos grandes problemas também da cidade, além desse que você citou, é o problema do emprego. Muitos desempregados na cidade. Eu sei que é um problema de conjuntura nacional, até internacional, mas tem alguma forma para tentar reverter, ou pelo menos melhorar a situação de quem está nesse desalento? Nós estamos num momento onde parece que a economia, apesar de não estar vendo o incremento que se esperava, está havendo uma reação. Hoje mesmo nós temos a notícia de que houve uma diminuição dos juros, né, através do conselho lá do Copom. Isso é importante porque vai acontecer. Agora, de verdade, como é que a gente pode agir aqui? É preciso que os gestores entendam como é que funciona o ciclo do capital na cidade. Não estou falando do gestor aqui de Cubatão, não, de qualquer cidade. Na hora que você entende como é que funciona o ciclo do capital, quer dizer assim, o que é isso? Como é que o dinheiro flui na cidade? Como é que ele acontece na cidade? A gente vai poder intervir. Mas isso não vai acontecer se não houver credibilidade de todos aqueles atores da dinâmica do desenvolvimento que estão além da ponte do Rio Cubatão na área industrial com a administração pública. Precisa haver uma credibilidade para haver uma harmonia entre as atividades industriais e o que acontece no município e juntos promover o desenvolvimento. A nossa classe média que tanto migra daqui, como fazer com que o cubatense sinta prazer e continue morando aqui, fazendo o que desfrute, apesar que a cidade ultimamente não tem muito do que se desfrutar, como manter a classe média da cidade, fazer que ela não migre? E antes de responder, 1 minuto, que o nosso tempo está estourado. Em um minuto vai ficar difícil responder para você, Valentim. Direto. Mas eu acho que essa última observação que eu fiz e a questão da renovação urbana, dotando de equipamentos e dando a infraestrutura diferenciada, nós vamos ter condições de manter as pessoas aqui. Renovação urbana implica em melhor qualidade de vida. Melhor qualidade de vida, mais segurança, iluminação, as escolas voltando a um patamar. Quando eu cheguei aqui, nós tínhamos as melhores escolas da Baixada Santista. Não é possível que a gente não consiga manter. Então, assim, não é só conquistar as coisas, mas é estabelecer uma condição de manter as conquistas para aí poder evoluir. Porque se você não manter as conquistas, você não consegue evoluir. Então, esse processo de escolher qual é o caminho também não pode ser tomado única e exclusivamente pelos gestores. Isso tem que ser em comunhão com a população, com a comunidade. Então, fazer com que a população participe do processo de escolha daquilo que é importante é fundamental para que a gente tenha pertencimento. Com pertencimento, a gente retoma o orgulho de ser cubatense e mantém as pessoas aqui participando da economia. Perfeito. Queria agradecer mais uma vez a sua presença no programa, Adalberto. Foi um prazer enorme, esclarecedor. Espero que você volte outras vezes aqui. Muito obrigado, Tiago. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu nunca tinha sido entrevistado por um repórter indiano. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. E com você também, Valentim. Foi um grande prazer, espero voltar mais vezes. Nós temos muita coisa aí a conversar para que a gente possa mudar essa cidade. Perfeito. Valentim Cardoso, suas considerações? Bem, eu também nunca dividi a bancada com o indiano, mas fico feliz de ter uma pessoa técnica com conhecimento e colocando as questões de Cubatão em pauta. Legal, pessoal. O Embaixada Brasil de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana, um ótimo dia e até a próxima.